praia. E aí eu senti o Espírito Santo falando pra gente abordar esse moço, pra gente falar do Senhor, sentar e ouvir ele também. E aí a gente pôde trocar um papo com ele, abrir um pouco o coração e a gente teve uma oportunidade de orar pela vida dele. Aí, diante disso, ele compartilhou com a gente que ele estava numa situação de rua e Deus colocou no meu coração de poder ajudar ele, comprando algumas coisas para ele poder se alimentar. Legal, engraçado ver, né, como Deus usa essas pequenas coisas pra ajudar os outros, né, pra nós sermos testemunhas dele também, porque a gente não tava planejando nada, tipo, de comprar e ajudar ele e tal, mas Deus pôde usar isso pra gente falar com ele e tal, e foi bênção demais. Nessa próxima sexta-feira não teremos o evangelismo mais, teremos mini vigília. Então espero vocês lá na Austin Luiz 136. Da próxima sexta-feira, dia 11. Dia 11 estaremos aqui. Nós vamos lá. Vai, compadre. 1, 2, 3. Olá, queridos, eu sou o pastor Márcio Lugão. Eu e minha família temos o privilégio de sermos missionários do Ministério Cristo é a Resposta. Eu sou diretor da UEM no Brasil e nesse momento estou aqui na Malásia, servindo no ILM, que é a nossa Conferência Internacional de Líderes. Aqui estamos nos preparando, nos formando, aprendendo mais sobre o que acontece no mundo e aperfeiçoando todo o trabalho da UEM ao redor dos 147 países onde estamos trabalhando. E nós juntos, por meio da oração, por meio do sustento, por meio da participação, do envio, juntos nós estamos levando o Evangelho a muitos lugares do mundo. Aqui na Malásia, por exemplo, acabei de passar por algumas mesquitas, por alguns templos budistas, templos hindus, e é triste ver as pessoas adorando as imagens, adorando esses deuses que não são o nosso verdadeiro Deus. Então, juntos nós estamos nessa obra, trabalhando para que toda a terra possa ouvir falar da mensagem do Evangelho e, ao ouvir a mensagem, poder ter um encontro pessoal com Jesus. Vamos juntos! Glória a Deus. Nessa manhã, nós estamos nesse projeto entre amigos e ovelhas, né? Desde fevereiro, março e o mês que vem, abril. Nós separamos pessoas, convidamos amigos para estar aqui conosco, né? Alguns pastores estiveram aqui e algumas ovelhas, que também são amigos nossos, que Deus tem levantado poderosamente para ser porta-voz do Evangelho. E nessa manhã, nós temos a alegria e o prazer de ter conosco o Paulo Ferreira, que vai ministrar a palavra. Paulo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Bem? Vamos orar pela vida dele? Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o teu nome, que alegria poder estar na tua casa, como é bom poder cantar louvores, como é bom poder ofertar, te adorar, mas nessa hora nós queremos ouvir a tua voz. Eis aqui, Pai, o teu povo, e eis aqui o Paulo, usa poderosamente o teu servo, em nome de Jesus, que ele seja um canal para falar, não o que ele quer, mas aquilo que está no teu coração para as nossas vidas, para a nossa igreja nessa manhã. Pai, nós abençoamos a vida dele, abre os nossos corações para que possamos ouvir e ouvir a tua voz nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom dia, paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Que privilégio, né? Poder estar aqui, ainda mais participando desse projeto, né? Eu estou de camisa preta, mas eu não sou ovelha negra, não, eu sou ovelha branca, em nome de Jesus. Irmãos, não tem como estar aqui hoje e não lembrar, né, de tudo que o Senhor fez na nossa vida, na minha vida, né? Eu prometi para mim mesmo que eu não ia chorar, então eu não vou chorar.
se Deus permitir, agora em outubro, faz 32 anos que eu cheguei aqui na igreja. Cheguei lá na Conselheiro Nebias e totalmente perdido, né? Perdido no que diz respeito a estar distante dos caminhos do Senhor, né? Totalmente vivendo uma vida mundana e dessa forma o Senhor me encontrou, o Senhor me resgatou e apesar de ter sido criado num lar cristão, né? Meus pais cristãos, minha mãe, meu pai, eu fui criado na igreja também, mas lá pela minha adolescência, né? Quando a gente começa a querer se rebelar, né? Escolher os nossos caminhos e fazer a nossa vontade, eu acabei me afastando do Senhor e me afastei bastante, fui para bem longe do Senhor. Mas o Senhor não se esqueceu de mim. E nesse momento, aos 21 anos de idade, é o momento que eu marco como sendo o momento da minha conversão de fato, genuína. E de lá para cá fazem já 32 anos que eu tenho caminhado com o Senhor, tenho servido ao Senhor. E hoje eu estou aqui, então não tem como não lembrar disso, não passa um filme na nossa cabeça. E o Senhor me colocou isso no coração também para dizer, para você que é pai, você que é mãe, e de repente os seus filhos estão afastados, ou qualquer outro ente querido que você tenha orado, e ele ainda não está com o Senhor, não está servindo, né, está afastado, está distante, e de repente às vezes você também criou ele na igreja, você se dedicou, e ele escolheu, mas continua orando, continua firme, continua buscando, que no momento certo o Senhor traz de volta. Assim como Ele me trouxe, Ele vai trazer também essa pessoa por quem você ora. E eu digo isso porque em alguns momentos a gente olha, né, e parece que a coisa está tão difícil, né, essa pessoa está tão distante que talvez ela nunca vá voltar, nunca vá vir para os pés do Senhor. Muitas vezes quando os meus pais olhavam para mim, meu pai hoje já está com o Senhor, mas minha mãe está aqui, eles viam isso. Nossa, talvez esse nunca venha, né? Porque está vivendo uma vida tão distante, né? Quantas madrugadas eu chegava, né? Às vezes de manhã, e minha mãe estava lá me esperando, nunca dormiu antes de eu chegar, seja o horário que fosse. Então, quando eu chegava de manhã, ela não tinha dormido. E talvez ela pensou isso, né? Puxa, acho que meu filho, né? Talvez vai viver a vida dele. É um bom filho, não faz nada para os pais assim. Não era um filho rebelde aos pais, mas escolhi essa vida distante do Senhor, né? E para quem quer ter os filhos no caminho do Senhor, isso é triste, né? Porque a Bíblia diz que não há maior alegria do que ver os nossos filhos servindo ao Senhor, né? Está escrito. Então, em alguns momentos eles viram coisas que talvez desanimaram o coração deles, né, em relação a isso. Mas perseverando, crendo, orando, né? Mesmo com momentos de desânimo, o Senhor respondeu. E hoje eu estou aqui e posso dizer, vale a pena. Vale a pena orar, vale a pena crer, vale a pena confiar, vale a pena não desistir, porque o Senhor tem o seu tempo, tem a sua hora, tem o seu modo, tem a sua forma de agir. E Ele continua respondendo a oração. Então, vai acontecer, em nome de Jesus. Eu não poderia deixar de falar também sobre isso, né? Deus colocou de falar um pouquinho do meu testemunho. O meu pai foi o primeiro crente da nossa família, né? Então a gente está na segunda geração. Meu pai foi um imigrante espanhol, né? Ele chegou aqui no Brasil com 25, 26 anos, mais ou menos. E num dia ele, estando ali no Gonzaga, estava tendo um culto ao ar livre. E nesse culto ao ar livre, ele aceitou Jesus. Isso para dizer a importância da gente ir às ruas também, levar a palavra de Deus, né? Aquilo que a gente está fazendo aí na sexta-feira, indo para o evangelismo, em qualquer lugar onde a gente possa estar levando a palavra de Deus, porque igual Moisés estava falando aqui, né? Aqui dentro da igreja é todo mundo crente, né? Ninguém precisa ser evangelizado, mas lá fora todo mundo precisa, né? Então esse é o nosso papel. E um dia o meu pai passando lá na Praça Independência, ele pôde
ouvir um culto ao ar livre. Quem estava pregando naquele culto é um pastor que muitos aqui, os mais antigos, já ouviram falar, pastor Natanael Rinaldi. Até o neto dele esteve pregando aqui no sábado passado, o Lucas, e depois se tornou um grande amigo do meu pai. E daí a nossa família veio para o Senhor. Meu pai conheceu a minha mãe, se casaram no Senhor, e hoje estamos aqui. Eu também cheguei aqui com 21 anos na igreja, lá na Conselheiro Neves. Tinha um cabelo aqui quase no meio das costas, 40 quilos a menos, né? O Rodrigão disse que esse Paulo aqui engoliu o outro, né? Que eu era tão magrinho e agora estou um pouquinho mais fortinho, né? E conheci minha esposa aqui, a gente se casou, temos 3 filhos, vamos fazer 27 anos de casado, se não estou enganado. Mas acho que esse ano é 27. E 32 anos servindo ao Senhor. É fácil? Não é fácil, irmãos. Mas essa é a caminhada do cristão. É luta, é vitória, mas a palavra de Deus nos ensina dessa forma, né? Que a gente vai viver altos e baixos no que diz respeito às lutas, né? Espiritualmente a gente tem que se manter, né? Não podemos ter essa variação, mas a gente vai ter que ficar firme para poder chegar aonde a gente quer chegar, no céu, né? Esse é o nosso destino. Então, irmãos, só chorei até aqui, daqui para frente eu vou entrar na palavra, eu não vou chorar mais. Vai passar a emoção, em nome de Jesus. E até, se eu não me engano, acho que o Marcelinho pregou aqui na quinta-feira, e ele estava falando que quase todos os pregadores que passaram aqui nesse projeto têm falado sobre relacionamento, né? Até o Camilo ontem também pregou sobre relacionamento com as pessoas, e não vai ser diferente hoje. A palavra que Deus colocou no meu coração para a gente compartilhar hoje aqui é sobre o nosso relacionamento com Deus. E eu já quero começar te fazendo uma pergunta. Como anda o seu relacionamento com Deus? Para você pensar, enquanto isso a gente faz uma oração em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos, Deus, por esse tempo, por essa oportunidade, por esse privilégio, Senhor, de podermos estar aqui na tua casa, reunidos em torno do teu nome, para te cultuar, para te louvar, para te exaltar e para aprender do Senhor, Pai, que nos deixou a tua palavra para nos guiar, para nos ensinar, para nos transformar, Pai. Que essa palavra nessa manhã possa ir de encontro aos nossos corações, Pai, e fazer aquilo para o qual ela vai ser lançada, mudar a nossa vida, fortalecer a nossa vida, renovar a nossa vida, abrir os nossos olhos para a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que cada um de nós saia daqui diferente de como entrou, carregando algo novo do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, perdoa os meus pecados, limpa-me, purifica-me, que eu seja um canal limpo, Senhor, para transmitir e compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a Bíblia, por favor, lá no livro de Êxodo, no capítulo 19, para a gente começar a falar um pouquinho sobre aquilo que Deus colocou no meu coração. Êxodo 19, capítulo 19, versículo... Vou ler a partir do versículo 1. Diz assim: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai, porque partiram de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte, e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Agora o versículo 16. E aconteceu que ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos sobre o monte e uma espessa nuvem. Então se ouviu um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor
descera nele com fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhes respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce, adverte o povo, que não traspasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor devem se santificar, para que o Senhor não se lance contra eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo: marca limites ao redor do monte e santifica-o. Até aqui, irmãos. Nesse momento aqui a gente está vendo, né, um momento muito importante da história do povo de Israel, o momento onde eles acabaram de sair da escravidão do Egito, de mais de 400 anos tendo estado como escravo naquele lugar, e eles estão caminhando em direção à terra prometida. E nesse momento acabam de chegar ali aos pés do monte Sinai. E nesse lugar Deus marca um encontro com Moisés, e ele convida Moisés a subir ao monte, e o povo fica ali embaixo do monte, esperando, né, o que Moisés ia fazer lá em cima, que na verdade a gente acabou de ler, que era ouvir o que Deus tinha para descer e transmitir ao povo. E foi o que ele fez. E aqui eu faço a nossa primeira reflexão. Onde nós temos encontrado Deus no nosso relacionamento? Aqui a gente olha dois cenários. Um povo lá embaixo, esperando o seu líder, o seu profeta, ir lá falar com Deus. E um Moisés subindo o monte, indo ao encontro de Deus e indo à presença de Deus. Então aqui a gente já pode começar a pensar em que lugar nós estamos desse relacionamento. Será que no nosso relacionamento com Deus a gente tem procurado ser essa pessoa como Moisés, buscar subir ao monte da adoração, buscar subir a esse monte onde a gente acabou de ler, que houve fumaça, que houve fogo, que houve glória, que houve barulho, que houve a glória de Deus, a presença de Deus se manifestando, nesse lugar de milagre, nesse lugar de adoração, nesse lugar onde coisas acontecem sobrenaturais que Deus faz. É aqui que a gente tem buscado ir à presença do Senhor, estar na presença do Senhor, ou a gente tem buscado ficar num lugar lá embaixo, esperando alguém ir buscar essa presença para vir nos transmitir, e aí sim a gente vai ver o que faz. Aqui a gente já pode começar a pensar sobre o nosso relacionamento, em que lugar, em que momento nós estamos. A gente vê claramente dois tipos de pessoas, uma que vai à presença do Senhor e a outra que não está indo, a outra que está lá embaixo, esperando para ver como é que fica, esperando para ver o que vai acontecer. E Moisés é aquele que se aproxima de Deus. E quando isso acontece na nossa vida, acontece isso também que aconteceu na vida de Moisés. No versículo 3 que a gente acabou de ler, diz assim: e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte. Imediatamente, assim que Moisés foi à presença do Senhor, o Senhor o chamou. O Senhor já entrou em contato com ele, o Senhor já respondeu, o Senhor já falou, o Senhor já se apresentou. Então, isso fica também para nós de lição. Indo à presença do Senhor, o Senhor vem ao nosso encontro. Indo à presença do Senhor, a glória do Senhor vai vir sobre a nossa vida e se manifestar. Então, esse é o exemplo que a gente tem que imitar. E não o do povo. O povo estava afastado, o povo estava lá na parte de baixo. Claramente, nós vemos dois níveis de comportamento e de relacionamento com Deus. Um nível que está onde deveria estar e outro nível que precisa melhorar. Então, é sobre isso que o Senhor tem colocado essa palavra no meu coração nessa manhã, para que a gente possa nos avaliar, né? A Bíblia diz, cada um avalie-se a si mesmo, né? Examine-se a si mesmo, e a partir daí a gente tem que buscar mudança para a nossa vida, buscar fazer aquilo que é o correto, subir ao monte da adoração. Será que é nesse lugar que a gente está? Será que a gente está buscando a intimidade com o Senhor? Será que a gente está buscando ir mais perto do Senhor? Será que a gente está buscando fazer a vontade do Senhor? Prestar o nosso louvor com sinceridade, com adoração, com entrega, com sacrifício, né? Nesse lugar, a gente tem que fazer algumas renúncias, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, a gente tem que talvez
ficar desconfortável em muitos momentos, né? A subida ela é sempre mais cansativa, né? A subida ela sempre exige mais de nós, a subida ela sempre força mais o nosso físico, o nosso corpo, a nossa mente, e se a nossa mente não tiver, né, em boas condições, a gente para no caminho, a gente não continua subindo, porque o nosso corpo quer parar. Então, para que a gente possa se posicionar nesse lugar onde o Senhor quer que a gente esteja, a gente tem que estar o tempo todo conectado com Ele. E para isso eu pergunto para você, né, o que você tem feito para te colocar nesse lugar próximo do Senhor? Quais têm sido as suas atitudes que têm feito com que você suba ao monte do Senhor e continue se aproximando do Senhor todos os dias? Porque a nossa caminhada cristã, como eu acabei de falar aqui, né, são 32 anos, não é uma corrida de 100 metros, né? Não é uma corrida que acaba rapidinho, é até chegar no céu. Então é uma corrida que é longa, que cansa muitas vezes, que às vezes é pesada, que às vezes a gente tem vontade de parar, de desistir, e por isso a gente tem que estar com os nossos olhos o tempo inteiro fixos no Senhor, para que isso não aconteça na nossa vida. Então a gente tem que pensar agora, o que eu tenho feito que tem me aproximado do Senhor, que tem me feito subir à presença do Senhor? Ou o contrário, né? O que eu tenho feito que tem me afastado do Senhor? Que não tem permitido com que eu suba à presença do Senhor? O que eu tenho feito que tem me impedido de poder acessar esse monte santo aonde eu posso encontrar a presença do Senhor? Vai pensando aí na sua mente, deixa o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. O povo estava na parte de trás, na parte de baixo do monte, esperando Moisés descer para dar as instruções para ele. E nessa manhã o Senhor está convocando eu e você. Primeiro ele me convocou, né, quando eu recebi essa palavra, para que a gente se posicione diante dele. Se eu tenho estado na parte de baixo do monte, se eu tenho estado no lugar onde eu me sinto confortável, mas também eu não estou na presença de Deus, não é nesse lugar que a gente tem que ficar. O nosso lugar é subindo, o nosso lugar é indo para o monte, o nosso lugar é estando perto do Senhor. Mas o Senhor também nos ensina, abre sua Bíblia, por favor, lá no livro de Salmo 24, que para que eu possa subir a esse lugar, para que eu possa estar nesse lugar, nunca vai ser do meu jeito e nunca vai ser de qualquer jeito. Existe uma forma, existe um jeito. O Senhor espera o meu e o seu comportamento para que a gente possa acessar esse monte santo do Senhor. E o salmista lá no capítulo 24, versículo 3, ele nos ensina e pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Então tem um jeito, então tem uma forma. Quem subirá ao monte santo do Senhor? E ele responde, ele está dizendo isso: aquele que é limpo de mãos, aquele que é puro de coração, aquele que não entrega a sua alma à vaidade, não jura enganosamente. Ele está dizendo aqui o seguinte: aquele que usa as suas mãos para abençoar, que não tem maldade nas suas mãos, aquele que não tem vaidade, aquele que não tem soberba, arrogância, prepotência, que a mentira não faz parte da sua vida, a falsidade. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não, que passar disso é procedência do maligno. É isso que esse salmo está dizendo. Essas são as características que nós, eu e você, temos que ter para poder acessar a presença de Deus, para poder subir ao monte santo do Senhor. Hebreus 12:14 diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Não tem outra forma de ver o Senhor se não for através da santificação, se não for através da pureza, se não for através da limpeza. O versículo 10 do capítulo 3, que a gente leu em Êxodo 19, diz que o povo teve que, versículo 10, disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-o hoje e amanhã, lavem as suas vestes. Eles tiveram que lavar as vestes para poder chegar na parte de baixo do monte, aonde existiam os termos que eles não podiam ultrapassar. Olha o nível de santidade, de santificação, de pureza, de cuidado que a gente tem que ter para chegar ao monte do Senhor. E não é só chegar, o que esse salmo está dizendo é: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Não basta chegar, tem que permanecer, tem que continuar. Por isso que não é uma corrida de 100 metros, é uma corrida longa, porque para permanecer
na presença do Senhor tem que ser dessa forma, tem que continuar sendo dessa forma. A gente não tem outra maneira para permanecer na presença do Senhor que não seja assim. Capítulo 20 de Êxodo, versículo 18, diz assim: e todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. Então o povo, vendo isso, retirou-se para longe, e disseram a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à espessa nuvem onde Deus estava. E aqui nesse texto a gente vê claramente a nossa humanidade representada nessas pessoas que estavam distante do Senhor. Eles ficaram longe do Senhor, eles falaram: Moisés, fala você com o Senhor, porque a gente não tem condição de falar com Ele. Por quê? Porque a presença de Deus revela os nossos pecados. A presença de Deus revela quem nós somos. E por causa disso, a gente quer ficar em pé de longe. A gente quer ficar distante, porque a gente não pode chegar na presença do Senhor. Porque a gente acabou de ler lá em Salmos que para chegar na presença do Senhor tem que ser do jeito do Senhor. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, não é da minha forma, não é da sua forma, mas é como o Senhor estabeleceu. E dessa forma, quando a gente se santifica, se purifica, a gente vai conseguir acessar esse lugar e permanecer nesse lugar. O versículo 18 diz: e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. Então o povo, vendo isso, retirou-se para longe. Quando a gente não está firmado no Senhor, quando os nossos pecados estão fazendo essa separação entre nós e o nosso Deus, a gente vê a glória do Senhor de longe, a gente não consegue suportar a glória do Senhor. Eles disseram nesse momento a Moisés, no versículo 19: fala tu conosco e nós ouviremos, não fale Deus, porque senão nós vamos morrer. Quando o pecado está fazendo parte da nossa vida, nós não suportamos ouvir a voz de Deus. Sem a santificação, a gente não consegue suportar a presença de Deus. A gente pode até ficar no meio da multidão, mas a gente não consegue estar como deveria estar na presença de Deus, se aproximando de Deus, indo aonde Moisés estava. O versículo que a gente leu, versículo 21, diz que o povo estava em pé de longe, porém Moisés se chegou à nuvem aonde Deus estava. Moisés é o nosso exemplo aqui, é quem a gente deve imitar nesse texto que a gente está lendo. E aí, Isaías 59, versículo 2 diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Irmãos, a palavra de Deus ela vem nos alertando de uma forma muito clara, que é preciso um posicionamento. Nunca vai ser do nosso jeito, nunca vai ser com aquele pecado de estimação, nunca vai ser não obedecendo exatamente a palavra em tudo que ela diz, nunca vai ser querendo dar um jeitinho na palavra, nunca vai ser desse jeito. Os nossos pecados e as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Sem santificação, ninguém verá a Deus. E aí a gente traz para a nossa vida o que nós temos carregado, o que a gente tem trazido, que pode estar fazendo essa separação entre nós e Deus, que pode estar fazendo com que a gente não possa ir à presença de Deus, subir o monte do Senhor. A gente não se sente digno, a gente não se sente em condições, porque claramente a gente sabe que a gente está em falta com o Senhor. E Deus quer revelar a nós que Ele quer ter um relacionamento conosco de proximidade, de intimidade, de que nada possa estar fazendo essa separação entre nós e eles. Nesse momento aqui da história, o que Deus queria fazer com esse povo era constituir a nação de Israel, que até então eles não tinham essa nação, ela foi constituída a partir da saída do Egito, e quando Deus fez isso, ele instituiu as leis, ele mostrou para o povo tudo o que eles deveriam fazer. A gente aprende no livro de Levítico que existe lei para tudo ali, né? Leis civis, leis sociais, leis morais. Por quê? Porque Deus queria mostrar naquele povo
a sua glória. Deus queria que aquele povo fosse visto por todos os povos ao redor como um povo exclusivo de Deus, como um povo diferente, como um povo que tinha um único Deus sobre a sua vida, né? Era isso que ele queria mostrar nesse momento, que através do comportamento daquele povo e das atitudes, da sua justiça, Deus fosse visto naquele povo. Esse era o objetivo de Deus. Por isso ele tinha tanta preocupação em fazer com que aquele povo fosse exemplo para os demais e pudesse ter essa conduta e esse padrão. Olha o que diz o versículo 5 e o versículo 6 do capítulo 19. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus estava querendo separar para ele um povo santo, um povo especial, um povo único. Era isso que Deus estava fazendo quando ele queria que esse povo tivesse essa conduta. E é isso que Deus ainda quer hoje comigo e com você, com a igreja do Senhor. Ele quer que através da igreja do Senhor, o nome dele seja glorificado, ele seja visto. Ele quer que através da igreja do Senhor, as pessoas vejam que nós somos diferentes. Mas nós não somos diferentes porque nós somos caretas, ou nós somos bobos, ou qualquer outra coisa. Nós somos diferentes porque nós temos um Deus sobre a nossa vida, um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que transforma, um Deus que tira o homem da sarjeta e coloca aqui assentado entre nós, um Deus que tira o homem das drogas e liberta sem que ele precise tomar um remédio, um Deus que restaura casamento, que restaura lares, que restaura famílias, que restaura finanças, um Deus para quem não há nada impossível. É esse Deus que ele quer revelar através da igreja, através da sua vida, através da minha vida. E para isso a gente tem que ter essa conduta diferente. O mundo, ao olhar para mim, para você, quando você estiver enfrentando uma luta, uma dificuldade, o nosso comportamento tem que refletir a glória de Deus. Puxa, mas ele está passando essa situação tão difícil e ele continua indo para a igreja, ele continua firme, o lar dele está pegando fogo e eles continuam indo para a igreja, eles continuam crendo, eles continuam falando de Jesus. Nossa, ele está passando por um desemprego terrível e ele continua firme. Continua, porque o nosso relacionamento é de continuidade. O nosso Deus está acima das nossas circunstâncias. O nosso Deus está acima daquilo que está acontecendo naquele momento comigo e com você, porque nós cremos na palavra. Não está bom agora, eu preciso de um milagre agora, mas vai acontecer, vai vir. O Senhor cumpre a sua palavra. A palavra de Deus não volta vazia. A gente leu o versículo 5 e o 6, onde diz que o Senhor tinha essa promessa para esse povo, e a gente pode trazer para o nosso tempo. 1 Pedro 2,9 diz: vocês sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para quê? Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus não nos salvou para a gente ficar dentro de casa escondido, não se pode colocar uma luz embaixo de uma mesa. Deus nos chamou para que a nossa vida, os nossos sofrimentos, as nossas lutas, as nossas vitórias anunciem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes éramos trevas, hoje somos luz. Antes estávamos perdidos, como eu falei, cheguei perdido na igreja. Quem me conheceu naquele tempo e depois me viu convertido, meu Deus, o que aconteceu? Porque o Senhor entrou na minha vida. O Senhor me salvou, o Senhor me transformou, o Senhor me libertou, o Senhor me resgatou, o Senhor me colocou assentado entre os príncipes da terra, que são vocês. E hoje eu posso glorificar o nome do Senhor, mas Ele quer continuar fazendo isso através da nossa vida. Esse é o propósito do Senhor. Era lá atrás com o povo de Israel e é hoje com a igreja do Senhor. Aqui em 1 Pedro ele deixa isso claro, ele separou você e eu para que a gente continue mostrando a glória do Senhor sobre essa terra. Para que todos saibam, Ele mudou a sua vida, Ele te libertou, Ele te curou, Ele te salvou, Ele te restaurou, Ele restaurou o seu lar, Ele restituiu as suas finanças, Ele te tirou da falência, Ele fez o que você não podia fazer, Ele te deu identidade de filho, você pode ser chamado de filho de Deus. A Bíblia diz que todos quantos o receberam podem ser chamados filhos de Deus. Ele nos deu o espírito de adoção, pelo qual nós podemos dizer:
Pai, paizinho. Quando você estiver passando uma luta, uma dificuldade, você pode chegar aos pés do Senhor na intimidade e falar: Pai, paizinho. Eu não sei você, mas eu tive um ótimo exemplo de pai. Eu sei o que é ter um pai bom. E eu vejo Deus como um pai bom. E quando eu preciso ir à presença de Deus, eu falo: Pai, paizinho. E eu sei que Ele me ouve, eu sei que Ele responde, porque está escrito. Ele cumpre a sua palavra, Ele te deu identidade de filho. Você é filho amado de Deus. Sempre vai ser assim, sabe por quê? Porque é dele, por ele e para ele. Para ele são todas as coisas. A palavra de Deus sempre vai ser assim. Ele permanece o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele nos amou primeiro. Ele se entregou por nós, Ele entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar, Ele cancelou a cédula de dívida que era contrária a nós. Satanás tinha uma cédula, ele tinha poder sobre a nossa vida, mas o sangue de Jesus nos libertou na cruz do Calvário, e hoje nós somos livres, livres para glorificar o nome do Senhor. Jesus pagou o preço na cruz, e por isso nós podemos dizer que somos filhos. E hoje Deus está perguntando: em que lugar você está? Aonde você tem estado nessa caminhada com Cristo? É lá embaixo do monte? É ficando em pé de longe? É se afastando porque os seus pecados ou aquilo que você tem feito não tem agradado ao Senhor e você tem medo de chegar à presença do Senhor? Saiba que Deus colocou uma condição e Ele é fiel e justo para todo aquele que se arrepender, que buscar mudança, que buscar recomeçar. O Senhor te dá uma nova chance, o Senhor te dá uma nova oportunidade. Volta atrás, volta de onde você parou, volta onde você caiu. Não continue andando como se nada tivesse acontecido. Deus quer que você vá ao Monte Santo e permaneça lá. Você é filho, você tem esse direito. Não menospreze esse direito de filho. Não aceite nenhuma mentira de Satanás dizendo que você não tem direito, dizendo que você não pode. Você pode, não importa o que você tenha feito. Há uma nova esperança, há um novo amanhã, há um novo dia para você, em nome de Jesus. Fica firme no Senhor. Moisés, no cume do monte, desfruta da presença de Deus, desfruta das promessas de Deus, e Deus quer nos fazer ficar nesse mesmo lugar, não fugindo da sua presença, não com medo da sua luz, porque a gente sabe que a luz ela vem revelar o que está oculto, ela vem revelar o que está escondido, ela vem revelar aquilo que nós queremos esconder. Por isso nós não queremos estar na presença de Deus, porque a presença de Deus ela manifesta aquilo que não deve ser manifestado, que nós queremos guardar bem escondido lá nas caixas do nosso guarda-roupa mais escondidas possíveis. E a presença de Deus ela vem revelando tudo isso, ela vem trazendo tudo isso no meio do povo, mas sem comunhão com Deus. É o que acontecia aqui. Deus falou: Moisés, estabelece os termos em volta, e se algum deles passar, o versículo 21 fala isso, pode ser que alguns morram, alguns vão se achar em condição, mas alguns não vão. Então, em que lugar nós estamos? Em condição de acessar a presença do Senhor ou não? Então, nessa manhã, o que o Senhor está falando, alertando ao nosso coração, é que a gente precisa se posicionar. Naquele momento, era necessário um mediador, a gente sabe disso. Era necessário alguém que intercedesse junto a Deus pelo povo, um profeta, um sacerdote, um juiz, mas hoje não. Depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e hoje eu e você não precisamos mais de um mediador, nós não precisamos mais de um sacerdote, nós não precisamos mais de ninguém para fazer essa ponte entre você e Deus. É só você abrir a sua boca e falar com Deus, e você vai acessar esse Deus no lugar onde Ele está. Ele é tão grande, Ele é tão maravilhoso, Ele está lá no céu, mas através do Espírito Santo de Deus, Ele também está dentro da sua vida, Ele ouve a sua oração, Ele ouve o seu clamor, Ele tem resposta para você. Então não fique esperando o profeta descer do monte com a palavra para você. Vai você buscar a palavra, vai você aos pés do Senhor, dobra o seu joelho, ora, fala com Ele, se aproxima dEle, santifica a sua vida, e você vai ver o que Moisés viu, a glória de Deus, a face de Deus, ouvir a voz de Deus, ser considerado amigo de Deus.
É isso que nós queremos, é estar na presença de Deus. Nós estamos no tempo da graça, a gente não precisa mais desse intermediador. Jesus veio quebrar essa barreira, Jesus veio fazer com que a gente tenha esse livre acesso. Ele hoje é o nosso mediador, Ele intercede diante de Deus por nós, por mim e por você. O Espírito Santo leva as nossas orações e nós somos ouvidos pelo Senhor. Isso quer dizer que ainda que eu e você estejamos distante do Senhor por algum motivo, no momento em que eu dobro o meu joelho, que eu oro, que eu abro a minha boca, eu posso me aproximar do Senhor com arrependimento de coração, com mudança, com transformação, com desejo de mudança, né? Muitas vezes a gente vai precisar orar e falar: Senhor, eu não consigo me desvencilhar disso, mas eu quero, me ajuda, me liberta, e a libertação vai vir sobre a sua vida, em nome de Jesus, porque Deus não é filho de homem para que minta e nem se arrependa. A palavra de Deus diz que Ele liberta, Ele liberta. A palavra de Deus diz que Ele transforma, Ele transforma. Não vai ser do nosso jeito, vai ser do jeito de Deus. Se você ainda não está vendo o milagre, tem orado, continua. Tem buscado, continua. Né? A gente, como eu dei o meu exemplo aqui, há alguns anos, meus pais oraram pela minha salvação. Demorou um pouco, mas eu vim. E tantos outros testemunhos que a gente ouve por aí. José no Egito, passou aquela situação, foram 13 anos de luta ali, mas no momento veio a glória do Senhor, no momento certo veio a vitória do Senhor. Então, essa manhã é uma manhã de acertos, irmãos. É uma manhã de nós ajustarmos a nossa rota, de nós corrigirmos para onde nós estamos indo, porque senão a gente vai chegar num destino que não é o destino que a gente quer chegar, né? E para a gente terminar, eu queria só ler um versículo lá em Mateus 25, uma parábola muito conhecida, a parábola das 10 virgens. Não vou estudar essa parábola agora, porque ia demorar muito, a gente já está acabando, mas é só para a gente reforçar no nosso entendimento o porquê nós precisamos nos aproximar do Senhor, o porquê a gente precisa estar no Monte Santo do Senhor. Não é simplesmente subir no monte, mas é subir e ficar lá. Versículo 13 do capítulo 25 diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Irmãos, Jesus está voltando. E se nós não estivermos com as nossas vestes lavadas, como Deus nos orienta ali, se nós não estivermos com a nossa mente purificada, o nosso coração purificado, nós vamos passar uma situação difícil, como essa parábola das virgens nos ensina. 10 virgens, 5 tinham azeite e azeite em reserva. 5 só tinham azeite para um momento, e o azeite acabou, elas não tinham mais. E aí o versículo 6 diz: à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. E aí aquelas 5 que o azeite tinha acabado: me empresta azeite, sai para comprar. Não tem. Quiseram entrar na festa do noivo, não puderam entrar. O nosso azeite não pode acabar na nossa botija. O nosso azeite tem que ser mantido, ele tem que ser renovado, ele tem que continuar em armazenamento. Por isso que não é uma corrida uma corrida curta, é uma corrida longa. Não é um dia só orar, não é um dia só ler a Bíblia, não é um dia só se relacionar com Deus, é a vida inteira, irmãos. Isso só vai acabar no céu, acabar no bom sentido, porque lá nós vamos estar na presença do Senhor todo o tempo. E isso a gente pode trazer para já, a gente pode trazer a presença do Senhor todo o tempo para a nossa vida, através da nossa comunhão com Ele. Em Levítico 6 diz que tem a explicação sobre o fogo no altar, e ali diz que o fogo nunca vai se apagar. O fogo é responsabilidade de Deus, mas trocar a lenha para o fogo continuar aceso era a responsabilidade do sacerdote. E o sacerdote, nós lemos aqui, que é você e sou eu, somos sacerdotes reais. Então, para o seu fogo continuar aceso no seu altar, essa lenha é você que tem que fazer a manutenção. Através das suas orações, através do seu jejum, através do seu relacionamento com Deus, é você que tem que manter o fogo aceso no altar. Deus nunca vai permitir que ele apague, se você continuar colocando a lenha no seu altar, em nome de Jesus. Porque o noivo está chegando. Em breve nós vamos ouvir a voz que diz: aí vem o noivo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. É por isso que o nosso relacionamento com Deus tem que estar em dia, irmãos, tem que estar santificado, tem que estar justificado pelo sangue do Cordeiro, tem que estar do jeito que Ele quer que esteja. Não é do nosso jeito, nunca vai ser do nosso jeito.
E é uma palavra dura, né, irmãos? Eu relutei quando Deus estava falando comigo sobre isso, mas é o que Deus colocou no meu coração. Espero que o Senhor tenha falado com cada um de vocês. Nesse momento eu queria fazer uma oração. Abaixa seus olhos, ou fecha seus olhos, abaixa sua cabeça. E a palavra do Senhor, ela está nos convocando a um posicionamento. Se você deseja se posicionar diante do Senhor e falar: Senhor, eu estou na parte de baixo, eu preciso subir. Ou eu tenho subido, mas eu parei. Eu tenho cansado na caminhada, eu preciso acertar algumas coisas na minha vida. Vai se colocando de pé no seu lugar e nós vamos orar, e o Senhor vai trazer o foco para a nossa vida, vai nos trazer de volta para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, na presença do Senhor. Pastor, pode fazer a oração? Vai colocando sua vida diante de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fomos chamados nessa manhã a um relacionamento com o Senhor. O Senhor quer mostrar mais dele sobre as nossas vidas, mas para isso precisamos ter um relacionamento. Hoje nós temos livre acesso. Eu gostaria que você agora falasse com o Senhor. Tem um tempo, você e o Senhor. Uma das coisas que eu creio que nós precisamos é assumir compromissos. Nós temos um compromisso na nossa vida. Vamos trabalhar. Então eu preciso de um sustento, então eu tenho aquele compromisso e por isso eu cumpro com aquele compromisso. Se você chega atrasado no seu trabalho, se você falta, se você não tem regularidade no seu compromisso, você é demitido. Então, por algumas responsabilidades na vida humana, nós assumimos compromisso. Tem que estudar, então eu tenho um compromisso de ir para a escola, estudar. Eu não posso faltar, porque se eu faltar muito na escola, os seus filhos faltarem muito na escola, são reprovados. Então é um compromisso. Qual o seu compromisso com o Senhor? Nessa manhã o Senhor nos chama para um compromisso. O que você vai ter de compromisso com o Senhor? Porque sempre quando chega na vida espiritual, na nossa caminhada com Cristo, as coisas são mais importantes. Eu tenho um compromisso de ler a Bíblia todos os dias, mas não deu, hoje eu falhei, mas está tudo bem. Eu tenho um compromisso de orar, não quero orar, estou cansado, não vou orar. Para que nós possamos desenvolver um relacionamento com o Senhor, é necessário assumir compromisso. Qual o seu compromisso nessa manhã com o Senhor? Senhor, eu quero me comprometer contigo. Quero me comprometer. Quero te buscar em primeiro lugar na minha vida. Quero buscar o Senhor em primeiro lugar. Eu quero ter compromisso. Um compromisso de leitura da palavra, um compromisso de vida de oração, um compromisso de jejum, de ter uma vida de jejum, de santificação. Eu quero ter um compromisso de te conhecer, de purificar aquilo que eu estou vendo, purificar minha mente, purificar o meu coração. Quero ter um compromisso. Quero ter um compromisso de purificar as minhas mãos, porque eu preciso ter minhas mãos puras para tocar. Eu preciso ter minha mente pura para poder entender. Eu preciso ter meu coração puro para que eu possa compreender. A palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ouvir com os ouvidos, mas receber no coração. E para isso o nosso coração precisa estar purificado pelo Senhor. Para ter esse relacionamento com o Senhor é necessário compromisso. Qual o seu compromisso nessa manhã, em nome de Jesus? Pai, nós louvamos o teu nome nesta manhã. Obrigado, Jesus, pela palavra. Obrigado, Jesus, pelo ensino. Obrigado, Jesus, por sermos confrontados pela tua palavra. Pai, nós queremos ter um relacionamento com o Senhor, um relacionamento íntimo. O Senhor não é só aquele que nos socorre no tempo de aflição. O Senhor não é só aquele que vem num tempo da nossa luta. O Senhor não é só aquele que vem num tempo de incertezas.
mas o Senhor quer ter uma vida de relacionamento conosco, e nós assumimos esse compromisso nessa manhã, de querer nos relacionar com o Senhor, de ter esse compromisso, de te buscar todos os dias, te buscar nos tempos bons, te buscar nos tempos maus, entender que todas as coisas elas cooperam juntamente para o bem daqueles que te amam, e nós te amamos. Nós queremos, Pai, entender os propósitos e os planos do Senhor para as nossas vidas. Queremos ter paz nos nossos corações em todo tempo, Pai. Nós queremos ter esse compromisso de te buscar pela manhã, meditar na Tua Palavra de dia e de noite. Nós queremos falar com o Senhor em todo tempo, orar sem cessar. Nós queremos, Pai, ter uma vida de jejum, para mortificar, para tratar, para amordaçar a nossa carne, para que o Espírito vivifique sobre nós, e para que nós possamos andar em espírito e em verdade, para que possamos te conhecer mais e mais. Eis aqui as nossas vidas, estamos de pé diante da Tua Palavra, diante do Senhor, e queremos, Pai, não simplesmente ficar ao redor do monte, não simplesmente distante do monte, mas nós queremos subir, e queremos acessar o trono da graça, e queremos conhecer o Senhor, e queremos conhecer a Tua santidade, a Tua beleza. Queremos saber mais sobre o Senhor, mais sobre Jesus, mais do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós queremos mais e mais do Senhor sobre nós. Obrigado, Jesus. Obrigado porque nós aceitamos o compromisso de vir aqui nessa manhã e ouvimos a Tua Palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos atraiu nessa manhã para cá. Obrigado, Jesus. Nós precisamos mais e mais de Ti sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe, que você receba essa palavra nessa manhã, em nome de Jesus, que você tenha esse compromisso de conhecer mais e mais o Senhor, em nome de Jesus, amém? Vamos todos ficar de pé. Eu não sei se há pessoas no nosso meio que ainda não conheceram a Jesus como Senhor e Salvador, não reconheceram Ele como Salvador das suas vidas, mas nessa manhã você ouviu de um relacionamento com esse Deus, e para ter esse relacionamento é necessário entregar o teu coração, é necessário tomar essa decisão de eu aceito, eu recebo, eu quero Jesus sobre a minha vida. E eu queria fazer uma oração. Se você deseja dar esse passo, se você deseja nessa manhã entregar a sua vida para Jesus, se você deseja ter esse compromisso de relacionamento com Ele, você tem um vazio no teu coração, você tem sentido que está faltando algo, eu quero te dizer nessa manhã que só Jesus pode preencher o vazio do teu coração. Assim como Ele preencheu o vazio do nosso coração, assim como Ele deu sentido à nossa vida, Ele quer trazer sentido na sua vida nessa manhã. Queria que todos fechassem os olhos, abaixassem sua cabeça. Eu queria que a igreja estivesse intercedendo. E você que deseja receber Jesus, você que deseja conhecer a Jesus, mesmo você que está online e você deseja entregar sua vida a Jesus nessa manhã, repete uma oração conosco, diz assim: Senhor Jesus, nesta manhã, ao ouvir a Tua palavra, eu abro o meu coração e recebo a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, lava-me no sangue de Jesus, muda a minha história. Eu reconheço que Jesus é o Senhor da minha vida, no nome de Jesus.